Olá, meu nome é Marcela e hoje eu e o Vitor viemos aqui falar um pouquinho sobre um assunto bem polêmico quando a gente trata da escrita acadêmica, o plágio e o autoplágio. Bom, mas para entender um pouquinho sobre esse assunto, a gente precisa entender um pouco sobre os direitos autorais. A Lei 9.610 de 1998 surgiu com o objetivo da proteção intelectual, ou seja, a proteção de obras literárias, científicas, obras cenográficas, fotográficas, pinturas, desenhos e muitas outras coisas. Com a implementação dessa lei, o plágio se tornou um crime juridicamente. O plágio, então, é definido como, abre aspas, a apropriação de ideias, processos, resultados ou palavras sem crédito apropriado. O plágio, ele enamora-se da cópia, da paráfrase, da não citação, da omissão de outrem. Ou seja, o plágio é você utilizar das palavras ou de processos de outro autor sem dar o devido crédito a esse autor. Volpato apresenta que o erro mais comum que acarreta no plágio, ele geralmente acontece sem a maldade do autor, ou seja, ele não sabe que está plagiando. E isso geralmente acontece quando o autor utiliza numa primeira frase ou na última frase de um parágrafo a citação do autor responsável pelas informações que ele está colocando, mas no restante do parágrafo ele não dá os devidos créditos, parecendo então que ele que desenvolveu o restante do parágrafo. Muitos artigos discutem o porquê isso é tão comum na academia. E outra questão abordada por Flor Neto, que ela diz que os precursores do plágio é a pressão por produtividade no meio acadêmico. Você tem que produzir cada vez mais, o que afeta diretamente a qualidade do que a gente está entregando cientificamente. Muitos são os casos de escândalo envolvendo plágio nas universidades. Caldeira e Rodrigues citam alguns plágios que tiveram repercussão nacional, como a de um professor da USP, que sua pesquisa foi considerada plágio de estudos desenvolvidos pelo Instituto de Microbiologia da UFRJ. No estudo dele, ele não fez menção ao Instituto, as informações que ele estava colocando. Outro caso envolvendo um coordenador do programa de pesquisa de ciências biológicas apresentou a tese de um orientado em um simpósio e acabou sendo condenado a pagar R$50 mil por danos morais. Em nenhum dos casos aconteceu um processo penal, apenas uma sanção civil e ou administrativa, o que torna mais difícil de extinguir o plágio, já que a punição ela não é tão severa. Mas, ao mesmo tempo, temos que considerar que as universidades devem preparar melhor seus alunos para a escrita acadêmica, para que não ocorra como no caso onde é mais comum que aconteça o plágio, que é você fazer uma citação em uma parte do texto, mas não em toda a parte onde você retirou a informação de um outro autor. Isso mostra que o plágio ele acontece muitas vezes por falta de informação do próprio aluno, do próprio autor, que não teve esse preparo, não teve disciplinas que pudessem informar ele sobre o que é certo na escrita acadêmica e também essa pressão também da universidade, dos programas de pós-graduação em produtividade, o que acarreta, sim, na falta de qualidade do trabalho final que a gente está entregando, principalmente em relação a artigos, né? Um fatiamento de artigos é uma questão que acaba influenciando também a acontecer o plágio, já que você tirou de um mesmo trabalho, você dividiu ele em vários trabalhos para ter mais publicações, mas ao mesmo tempo você precisa utilizar das informações dos outros artigos para fazer um próximo que você fatiou. E claro que temos que citar os casos de plágios que acontecem realmente de forma maldosa, onde o autor omite, né, a citação, omite de onde ele tirou aquela informação e aquela informação passa a ser considerada uma discussão do próprio autor, sem dar créditos ao verdadeiro autor, o que
vai contra, né, a proteção intelectual dos direitos autorais. E muitas vezes isso acontece e o autor original não sabe que isso está acontecendo. Então, outras pessoas vão começar a citar esse segundo autor que utilizou as informações e não o autor primeiro que desenvolveu aquela informação. Então, é bem grave, né? Porque a gente está na produção científica, produzindo tecnologias, desenvolvendo metodologias, e quando você se apropria da ideia de outra pessoa e outras pessoas começam a utilizar disso achando que foi você que desenvolveu, isso, né, é muito antiético e deve muito ser avaliado, né? Deveria ter uma forma melhor de encontrar esse plágio, né? Porque muitas vezes a paráfrase faz com que você consiga modificar as frases de forma... Existem até programas na internet onde você pode modificar a forma que você está falando para não ser considerado plágio, e isso entra nas questões éticas de cada pessoa. O autoplágio ele é um termo recente, um termo novo, que foi criado num ambiente acadêmico, mas que hoje transcende vários outros meios que envolvem a publicação. Segundo a CNPq, o autoplágio, abre aspas, consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor, sem as devidas referências aos trabalhos anteriores. Fecha aspas. Ele é uma má conduta, uma vez que faz com que o leitor tenha uma má interpretação, ou seja, dê um mau julgamento temporal e circunstancial. Além disso, ele aumenta a quantidade de produções intelectuais daquele autor de forma injusta e também aumenta o volume do acervo de publicações com apenas redundâncias. Existem duas grandes motivações para se cometer autoplágio. A primeira é para a obtenção de novos títulos e a segunda é para cumprimento de metas e exigências dos órgãos controladores de pesquisa, por exemplo. Bom, o autoplágio não tem nenhum enquadramento jurídico, ou seja, não está previsto nem na Constituição Federal, nem no Código Penal, nem no Código Civil e nem em nenhuma outra convenção internacional, como por exemplo a de Berna, que aborda os assuntos de direitos autorais, mas não aborda a questão do autoplágio. Bom, mas o autoplágio pode ser um assunto jurídico quando ele se trata de uma cláusula contratual em que foi assinada pelo autor e pela revista ou por qualquer outra empresa de publicação. Apesar de não ter implicações jurídicas, o autoplágio tem implicações na sociedade. A sociedade impõe sanções difusas, ou seja, você não consegue determinar qual vai ser a sua sanção se você cometer autoplágio, mas provavelmente ela virá. A cultura do cancelamento é por exemplo, um tipo de sanção da sociedade. Eu posso reaproveitar um texto meu e não ser classificado como autoplágio se eu fizer o seguinte. Primeiro, uma opção é eu fazer uma devida autocitação do meu antigo trabalho. Segunda opção, eu, por exemplo, ter um estudo que eu decido enviar para vários sites divulgarem, mas com a finalidade de ter uma ampla divulgação. Deixar claro que aquilo é para ter uma ampla divulgação, eu estou enviando para vários sites. Terceiro, eu primeiro faço uma publicação em uma revista restrita e depois, de bastante entendimento, eu vejo que aquele assunto que eu escrevi é de utilidade pública e com consenso de de todos os que estão ali envolvidos, decido publicar em um órgão de maior veiculação. Então, não será considerado autoplágio. Ou quarto, se, por exemplo, eu apresento um estudo em uma conferência, mas depois uma revista me procura, ou eu procuro uma revista e decidem publicar algum texto meu já antigo, mas deixar claro que não existe ali critérios de exclusividade. Vale a pena lembrar que o autoplágio se relaciona muito com a questão da relatividade ética, ou seja, cada um tem o seu próprio pensamento, cada um tem a sua própria interpretação. E muitas vezes
Assim como na ética, é difícil você determinar se algo foi ético ou antiético, é difícil você determinar se foi autoplágio ou se não foi. Se foi autoplágio ou se foi uma mera coincidência, se foi uma continuação de pensamento de uma ideia antiga, uma continuação ou um desenvolvimento daquela ideia antiga. Isso também se agrava mais quando a gente vê que não tem nenhum respaldo jurídico, não existe nenhuma lei que define, que cria limitações do que é autoplágio e de quando não vai ser autoplágio. E também por ser um assunto novo, né? Então a gente ainda está a entender esse assunto. Com relação a exemplos de autoplágio, existem vários na mídia, principalmente aqueles que envolvem governo, né? Pessoas que estão nos órgãos do governo. Cansamos de ver aqui no Brasil ministros da educação sendo acusados de autoplágio. Bom, mas um interessante a se destacar é um que ocorreu em Portugal. Um ex-servidor público lá de Portugal, de alto escalão, publicou 3 artigos. Um artigo se chamava O Desafio Português. O segundo, O Caso Japonês. O terceiro, O Desafio de Singapura. E é possível perceber que ele repete bastante estruturas, bastante frases e até mesmo faz essa repetição no título, mudando somente a questão do país em específico, do país em questão que ele está a discorrer, né? E ele tem uma frase bastante interessante no artigo, nos 3 artigos, na verdade, que é Portugal, ou Japão, ou Singapura, e depende do artigo que você está lendo, é um exemplo de autocapacidade de enfrentar os desafios mais complicados. Fecha aspas. E esse, a gente consegue ver claramente o autoplágio, mas também a gente percebe a importância dessa frase no texto, né? Porque a gente espera que a partir daí ele vai discorrer todos esses aspectos que o fazem ser exemplos de autocapacidade de enfrentar desafios mais complicados. E assim a gente vê também que eles são importantes, né? Se eles são exemplos é porque eles têm certos destaques. Mas a partir do momento que a gente começa a ler isso também em outros artigos, falando de outros países, do mesmo autor, acaba perdendo a credibilidade.